going to be at the 4.1 billion bushel amount. And our increase is going to still increase a little bit, but it's not going to be as dramatic as we've seen the last 2 or 3 years. And then again, if you look at the axis up here, corn use per feed and residual, 300 billion pounds, and corn and DDGs for feed, if you add that back in, is over 400 million. So this difference here is really the amount of DDGs that go back into the feed supply for livestock. So in summary, again, we are meeting all of our needs. We are growing, just like the sugarcane producers, we are growing more production on the same amount of acres, which is really key to this land use message that we're going to both have to address going forward. Corn prices are down about 50% from the commodity bubble that we had 1 year ago. And again, the prices seem to be stabilizing in this range. We have had a little delay in getting some of our corn planted in the Midwest, just particularly Illinois and Indiana this year, but latest reports is that we're catching up. We're about 93% planted. Typically, you have a little increase in corn price right now during this time frame when we have this worry about getting the crop planted and so forth, but generally, once that crop is planted, prices moderate then through the summer months. I guess we'll have to see what happens this year. Again, the other part that really is important is that much of the corn that goes into the ethanol plants comes back as livestock feed. So I would like to thank you for the opportunity to talk to your group today, UNICA, and I welcome any questions you might have. I'd like to thank Ron for the update on recent statistics on corn markets and production in the U.S., as well as on the clarification on what I call the tortillas dominoes effect on the public perception on the impacts of biofuels and the food prices. I think this had been a major, I would say, driver on misleading the public opinion on the actual role that corn production, especially used for ethanol, had on the U.S. society, I would say, as a whole, and then it spread to the other parts of the world. So thanks, Ron, for these reflections. Maybe some thoughts that I would like to hear from you later that probably the audience would like also to address is in the light of the recent turmoil of the economy, the American economy, and trends of probably recovery. What are your forecasts or outlook for trends in ethanol production, consumption, as well as in terms of food production in the U.S. in the next probably 10, 15 years? And okay, some of your thoughts about these trends. Next speaker is Alexandre Strapasson. He's the manager of the agroenergy program at the Ministry of Agriculture and Livestock in Brazil. And he has been very instrumental in designing policies and frameworks for sugarcane zoning, as well as sugarcane discussions, as well as participating actively at the GBAP program with UN. So I welcome Alexandre, that probably will be discussing with us and sharing the government's view on ethanol production in Brazil. Well, thank you very much. I prefer to speak in Portuguese. Bom dia a todos. Antes de mais nada, quero agradecer pelo convite, convite feito pela UNICA. Um prazer muito grande para mim estar aqui e poder conversar um pouco sobre essa questão do food versus fuel, que foi um tema extremamente polêmico, principalmente no ano passado, e agora a gente começa a ver um pouco o que era realidade, o que é mito dentro desse debate, né? Eu acho que o mais importante é a gente realmente tentar qualificar a discussão com argumentações técnicas, né? Sair do campo ideológico puramente, né? E tentar realmente analisar os números e ver o que é coerente se afirmar,
com relação a alimentos e combustível, né? Eu acredito que em alguns momentos essas coisas se complementam, em outros pode haver uma situação realmente de competição, mas cabe analisar caso a caso, né? O ruim é quando a gente entra num debate generalizado, colocar todas as discussões numa mesma circunstância, e aí se penaliza muito o encontro com a verdade, né? Bom, meus amigos, eu trabalho no Ministério da Agricultura, no Departamento de Biocombustíveis, que é responsável justamente pelas políticas de ordem agrícola e também na parte industrial do setor de produção de açúcar e álcool no Brasil, né? Obviamente, há outros ministérios envolvidos, mas o Ministério da Agricultura está bem engajado com o tema desse painel. Bom, primeiramente, nós temos alguns pontos, alguns assuntos, né, que realmente têm uma relação forte com a questão dos preços dos alimentos. E eu destaco aqui, então, alguns pontos principais, né, não estão todos aqui, mas estão alguns dos mais relevantes aspectos relacionados a preço dos alimentos. O primeiro ponto é a questão do preço do petróleo, né? Passamos, então, pela questão da valorização e desvalorização do dólar, crescimento do PIB, sobretudo nos países emergentes, né? Barreiras tarifárias, a questão do subsídio à produção agrícola, a migração de investimentos, observamos uma migração muito grande de investimentos, sobretudo no último ano, de fundos de hedge que migraram para as commodities, para tentar reduzir risco, frente a outros investimentos que tiveram impactos muito grandes no ano passado. Por exemplo, a gente acompanhou o impacto do setor imobiliário no mercado americano, que trouxe depois consequências ainda maiores, se mostrou ser uma crise muito maior do que uma questão estritamente do mercado imobiliário americano, que nós estamos passando até hoje, né? E, por fim, né, a questão do etanol, né, dependendo da fonte, né, o etanol de milho, em algumas situações, pode ter algum impacto, né, mas muito bem colocado pelo representante americano. É importante também a gente qualificar a questão, inclusive no aspecto produção de milho, porque qual é a magnitude desse impacto, né, e qual a estratégia que a gente tem que desenhar para reduzir isso ao máximo. Bom, tentando então qualificar um pouco com alguns argumentos técnicos, essa colocação que eu fiz inicialmente, quero mostrar aqui então uma comparação entre preço dos alimentos, né, versus preços de energia, índices relacionados a preços de energia e índices relacionados a preço de todas as commodities. O que nós observamos aqui é que houve um acompanhamento, não é, do preço, o aumento dos preços das fontes de energia, muito alto, puxado pelo aumento do preço do petróleo, e um acompanhamento de uma lógica realmente uma correlação muito alta entre essas curvas, né, mostrando que o índice de energia e o índice de alimento e as commodities em geral realmente carregam dentro de seus custos de produção uma variável energética muito forte. Bom, e aqui nós mostramos, por exemplo, um dos aspectos que impacta o preço dos alimentos com relação ao aumento do petróleo. Quando você tem aumento do petróleo, você tem aumento de custo de transporte, logística, uma série de aspectos. Um ponto importante, por exemplo, na produção de biocombustíveis e na produção de alimentos em geral, né, é a questão dos fertilizantes. Se nós analisarmos aqui uma curva, né, esses dados são do USDA, os anteriores eram do Fundo Monetário Internacional, então são dados que têm uma representatividade grande em termos internacionais, né. Aqui nós observamos os principais adubos utilizados no mundo, né, alguns dos principais, e realmente, praticamente todos eles acompanharam, voltando aqui, esse aumento aqui dos preços de energia, né. Tá? Bom, esse dado mostra a questão da valorização e depreciação do dólar. O que acontece?
Nos últimos anos, no ano passado, agora a curva inverteu um pouco, mas no ano passado nós observamos uma depreciação do dólar, né? Isso causa uma pressão no aumento dos preços dos alimentos, né? Por quê? Porque quem vende, quem exporta alimento, tem que manter a sua receita. Para manter a sua receita, vai ter um impacto no preço, né? Então, nós observamos aqui uma depreciação do dólar nos últimos anos, que também contribuiu fortemente para o impacto nos preços dos alimentos. Os senhores devem lembrar que, no ano passado, poucos desses argumentos foram levantados. O que foi colocado foi simplesmente, não, what is the problem? Biofuels. Então, essa questão de tentar achar um vilão, ela é muito, muito perigosa. A questão da depreciação do dólar, por exemplo, foi um aspecto muito pouco comentado, que tem um impacto bastante representativo dentro dessas análises, né? Opa. Bom, outro aspecto importante é a questão do aumento do PIB, né? Quando nós temos um aumento do PIB e um consequente aumento da renda per capita também, nós aumentamos o consumo de alimentos, né? Muito foi colocada a questão de que a China estaria impactando no preço dos alimentos, como se isso fosse um problema. Ora, ainda bem que os chineses estão comendo mais, né? Isso digamos que é um bom problema, é um bom desafio. Nós queremos que os chineses realmente consumam mais em termos de alimento, que os indianos também consumam mais, que os brasileiros consumam mais alimentos, porque finalmente a gente está conseguindo fazer com que alguns países que há muitos anos viveram em períodos de grande miséria realmente estão conseguindo inverter um pouco essa lógica e melhorar a qualidade de vida da sua população. Agora, é importante que a gente consiga realmente, num esforço conjugado de países, tentar aumentar a produção de alimentos de forma sustentável, né, de maneira a suprir esse déficit de produção que se aproxima nos próximos anos, né? Bom, então aqui cabe destacar, nós olhamos aqui séries de aumento de PIB, né, 70, 90, 90, 2000 e 2000 e 2008. Os senhores podem reparar, quando nós pegamos uma média mundial, 2000 a 2008, teve um incremento em relação a 90 a 2000, né? Mas, quando nós olhamos aqui países em desenvolvimento, nós reparamos que esse aumento é expressivo do PIB, né? Aqui está dados em percentuais, né? China mantendo o crescimento da taxa de 9%, 10% ao ano, é algo realmente impressionante, né, o que está acontecendo na China após a sua abertura da economia, entrada maciça de investimentos externos no país, alavancando o PIB durante alguns anos já, né? Índia também com um crescimento do PIB significativo. Isso, obviamente, esse aumento do consumo de alimentos, esse aumento do PIB puxa o aumento do consumo de alimentos de forma expressiva, que impacta na redução dos estoques globais, de alguns grãos, por exemplo, impactando no preço, né? No caso do mercado do açúcar, o mercado do açúcar não mostrou esse reflexo no passado, pelo contrário, nós tivemos preços baixos do açúcar no passado. Mas o preço do açúcar é uma das commodities, por exemplo, que tem uma relação forte com aumento de renda per capita, né? O aumento populacional também tem um impacto, mas o aumento de renda per capita tem um impacto muito forte sobre o mercado do açúcar, por exemplo, que é um subproduto da cana bastante expressivo, né? Aqui, sobretudo aqui no Brasil, mais ou menos metade da produção de cana vai para açúcar, a outra metade vai para álcool, né? Um pouco mais para álcool, da ordem de 56%. Inclusive, é até fácil de se perceber isso, né? Quando nós olhamos a população que migra para a zona rural, né, passa a consumir mais produtos industrializados, passa a consumir mais açúcar e passa a consumir mais alimentos de uma forma geral, né? Esses dados são do Fundo Monetário Internacional, consolidados pela Organização Internacional do Açúcar.